Olá, sexto ano! Pronta de volta para fazer a correção das tarefas de vocês lá das páginas 5 e 6 da apostila 2. Vamos seguindo adiante, então. Primeiro, a gente relembra sobre potenciação. Potenciação é uma forma mais simples da gente escrever uma multiplicação em que os fatores se repetem. Então, por exemplo, de uma forma genérica, coloquei aqui A vezes A vezes A vezes A vezes A. Vejam, é uma multiplicação em que os fatores são sempre os mesmos, é sempre o A. Então, a gente pode representar essa situação através de uma potenciação. O número A, ele para nós será a base. Então, temos aqui, ó, A. Quantas vezes ele repete, o número de vezes que ele se repete, será para a gente o nosso expoente. O resultado dessa multiplicação é o que a gente vai chamar de potência, certo? Então, temos aqui A é a nossa base, fator que se repete, N é o expoente e B é o resultado da multiplicação desses fatores que se repetem, que a gente vai chamar de potência. No primeiro exercício, vocês têm, em cada item, escreva a potenciação correspondente. Na letra A, vocês têm o número 6 como fator se repetindo 3 vezes. Então, qual a representação dele através de uma potenciação? Através da potenciação, escrevemos a base 6 e o expoente 3, é o número de vezes que a base repetiu. A leitura que a gente faz, a gente lê da seguinte forma: 6 elevado à terceira potência ou 6 elevado ao cubo. Na letra B, o nosso fator é 4, ele se repete 5 vezes, então escrevemos 4 elevado à quinta potência. Na letra C, o fator que se repete é o 12 e ele repete-se apenas 2 vezes. Então, fizemos 12 elevado ao quadrado. Na letra D, temos o 8 como fator. Ele se repete 7 vezes, temos 8 elevado à sétima potência. Na letra E, o fator que se repete é o 20, a quantidade de vezes é 4, temos 20 elevado à quarta potência. E por fim, temos 7 se repetindo 9 vezes, então temos 7 elevado à nona potência. Essa era a primeira questão. A segunda questão era o inverso da primeira. A gente tinha escrito na forma de uma potência e a gente deveria transformar num produto e resolver no final. Então, temos assim, o 3 elevado à terceira potência, ou 3 elevado ao cubo. O fator que se repete é 3 e a quantidade de vezes é 3. Então, a gente faz 3 vezes 3 vezes 3, resultado final 27. Na letra B, 10 elevado ao quadrado significa que o fator é 10 e ele se repete 2 vezes. 10 vezes 10, 100. Na letra C, 5 elevado à quarta potência indica que o fator é 5 e ele se repetirá por 4 vezes. Multiplicando, encontramos 625. Na letra D, a base é 1, o expoente é 5. Indica-se assim, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, resultado final 1. Sempre vai ocorrer quando a base for 1. O resultado sempre vai ser 1, porque o número 1 multiplicado por ele, quantas vezes for, sempre vai resultar no final 1. Na letra E, 4 elevado à terceira potência ou 4 elevado ao cubo, significa que o 4 é o fator que vai se repetir 3 vezes. Multiplicando, encontramos 64. Na letra F, temos 0 elevado à sexta potência. O nosso fator é 0 e a gente sabe que numa multiplicação, quando temos um dos fatores iguais a 0, o resultado final é 0. Letra G, 2 elevado à oitava potência, a base é 2, que se repetirá por 8 vezes. Resultado final 256. Na letra H, 14 elevado à segunda potência ou 14 elevado ao quadrado. 14 vezes 14, resultado 196. Nessa terceira questão, complete a tabela sabendo que em cada linha as informações se referem à mesma potenciação. Então, nós temos aqui as colunas que representam. Primeira coluna, potenciação. Segunda coluna, base. Terceira coluna, expoente. Quarta coluna é multiplicação e, por fim, nós temos a potência.
Na primeira linha, nós temos assim, 7 elevado à terceira potência. Quem é a base? É o 7. Quem é o expoente? O 3. Escrevendo isso na forma de uma multiplicação, teremos 7 vezes 7 vezes 7, cujo resultado, 343. Na segunda linha, nós conhecemos aqui a base e o expoente. Então, escrevendo isso na forma de potenciação, teremos 11 elevado ao quadrado, ou elevado à segunda potência. Na forma de multiplicação, fazemos 11 vezes 11. Resultado, 121. Na outra linha, nós conhecemos a base, que é 9, e conhecemos o resultado, 81. Então, vamos pensar. O 9 vai se repetir quantas vezes para ter um resultado igual a 81? 9 vezes 9 é 81. Bastou repeti-lo 2 vezes. Então, o nosso expoente é 2. E a forma de potenciação seria 9 elevado ao quadrado. Na outra linha, nós conhecemos o expoente, que é 4, e a potência, que é 0. Bom, que número que se repete 4 vezes e o resultado final vai ser 0 na multiplicação? Só pode ser o 0. Então, nós temos que 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, que é a forma de multiplicação, né? Vai resultar 0. Então, a nossa base é 0. Temos 0 elevado à quarta potência. Na outra linha, nós conhecemos a base, conhecemos a potência. A base é 5. Quantas vezes será que o 5 se repete para ter um resultado igual a 125? Bom, vamos pensar. 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5, 125. Bastou repeti-lo 3 vezes, então nosso expoente é 3. Forma de potência, 5 elevado ao cubo. E por fim, nós conhecemos o expoente 2, nós conhecemos a potência 36. Vamos pensar que número vezes ele mesmo, que número que eu multiplico por ele mesmo, vai resultar 36. Então, pensando em forma crescente, veja, vamos pensar no 2. 2 vezes 2 não é, porque o resultado é 4. O 3. 3 vezes 3 vai dar 9, não é. O 4. 4 vezes 4, 16. Também não é. 5 vezes 5 é 25. Também não é. 6. 6 vezes 6, 36. Então, encontramos a nossa base. A nossa base é 6. Ele se repete 2 vezes, então nós temos base 6, potenciação 6 elevado ao quadrado. Na quarta questão, indique as potenciações e em seguida determine as potências. Então, nós temos aqui 8 elevado à segunda potência. O 8 é a base, o expoente é 2. 8 elevado ao quadrado significa 8 vezes 8. Resultado, 64. Depois temos assim, deixa eu apagar aqui. Depois temos assim, quinta potência de 2. Quinta potência de 2, o que significa? Significa, se eu estou falando que é quinta potência, ele é o nosso expoente. Ele quem? O 5. E o 2 será a nossa base. Eu tenho 2 elevado à quinta potência, que resulta 32, porque eu devo fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu vou repetir o 2 5 vezes. O resultado final vai ser 32. Na letra C, 10 elevado à quarta potência, então a base é 10, o expoente é 4. O resultado vai ser 10.000, porque 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 representam 10.000. Na letra D, 1 elevado à sexta potência. Aqui o 1 é a base, o expoente é 6. O número 1 multiplicado por ele mesmo 6 vezes seguida vai resultar 1. 9 elevado à terceira potência. A base é 9 e o expoente é 3, então eu devo fazer 9 vezes 9 vezes 9. Resultado, 729. E por fim, nona potência de 0. Nona potência significa expoente 9. De quem? Do 0, que vai ser a nossa base. 0 elevado à nona potência, resultado 0. Na questão número 5, calcule as potências quando? Na letra A eu tenho a base é 3 e o expoente é 4. Então, tenho aqui 3 elevado a 4.
Resultado 81, porque se eu multiplicar o número 3 por ele mesmo 4 vezes seguida, o resultado final vai ser 81. O expoente é 7 e a base é 1. Então, tá aqui, ó, base 1, expoente 7. Resultado 1. Letra C. A base é 6 e o expoente é 3. Temos aqui 6 elevado à terceira potência, significa 6 vezes 6 vezes 6. Resultado 216. Na letra D, o expoente é 2 e a base é 15. Então, base 15, expoente 2, significa 15 elevado à segunda potência, resultado 225. Na letra E, a base é 2 e o expoente é 11. Então, nós temos aqui a base 2 expoente 11. O número 2 vai se repetir 11 vezes consecutivas. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 por 11 vezes, encontraremos o produto igual a 2048. Na letra F, o expoente é 5 e a base é 10. Então, a base está aqui, 10. O expoente, que é o número que indica quantas vezes eu repito a base, vai ser 5. Então, 10 elevado a 5 significa multiplicar o 10 por ele mesmo 5 vezes. Resultado final, 100.000. Essa questão número 6 fala do filme A Corrente do Bem. Nesse filme, um professor de estudos sociais, ele propõe um desafio aos alunos, né, para criar boas ações, né, mudar o mundo através de boas ações. Um aluno se sente assim desafiado e motivado a criar um jogo. Ele criou o jogo Passe Adiante, na qual cada favor recebido por uma pessoa deve ser retribuído a 3 outras pessoas, criando assim então uma corrente do bem e consequentemente mudando o mundo. Na letra A, a pergunta diz: se Trevor começar o jogo e ninguém quebrar a corrente, após quantas etapas 363 pessoas serão beneficiadas com esse gesto? Calcule então, né, através de um esquema. Primeiro passo eu fiz o esquema, tá lá em cima aqui, ó. Aqui é o Trevor, o primeiro, então ele recebeu um favor de alguém, a função dele é passar para 3 pessoas. Aqui ele passou para 3 pessoas. Cada uma dessas pessoas deve fazer 3 favores a uma, né, deve fazer um favor a mais outras 3 pessoas. Então, assim, esse daqui vai fazer para 3 pessoas, certo? Esse aqui passa para outras 3 pessoas e esse passa para outras 3 pessoas. E assim sucessivamente. Podem ver que cada pessoa é responsável de estar fazendo outras 3 gentilezas, certo? Aí queremos saber o seguinte: após quantas etapas, né? Quantas etapas 363 pessoas serão beneficiadas? Vamos ver. Aqui nós temos assim, 1, depois nós temos 3. Aqui nessa etapa nós já temos 3 mais 3 mais 3, que deu 9. Então, vejam, isso tudo pode ser escrito na forma de uma potência. Então, aqui na primeira etapa, ele passou para quantas pessoas? 3. Então, nós temos assim 3 na primeira potência, que resulta 3. Resultado 3. 3 pessoas foram beneficiadas. Na segunda etapa, temos o resultado 9 pessoas. 9 é resultado dessas 3 passando para outras 3. Então, a gente faz 3 vezes 3, ou 3 ao quadrado, que é 9. Então, quantidade acumulada de favores. A quantidade acumulada são os 3 favores anteriores, mais esses 9, resultado 12. Na próxima etapa, cada um desses 9 passará para 3 novas pessoas cada um. Então, nós vamos fazer 9 vezes 3, ou 3 ao cubo, resultado 27. Então, quantas pessoas já foram beneficiadas com isso aqui? As 12 anteriores, mais essas 27, resultado 39. Na quarta etapa, essas 27 também farão novos favores. Cada uma delas beneficiará 3 novas pessoas. Então, a gente faz 27 vezes 3, ou 3 na quarta potência, igual a 81. Então, número de pessoas que já foram beneficiadas, 39 anteriores, mais essas 81, resulta 120. Essas 81 pessoas, cada uma delas fará 3 favores. Então, a gente faz 81 vezes 3, ou
3 elevado à quinta potência. Resulta 243. Então, essas 81 pessoas beneficiarão 243 pessoas. Total acumulado de pessoas que já foram beneficiadas. As 120 anteriores, mais as 243, resultado 363. Então, vejam, após 5 etapas, 363 pessoas já foram beneficiadas por algum favor, por alguma gentileza. Na letra B, pergunta, após 10 etapas dessa corrente, quantos favores serão retribuídos? Bom, se a gente seguir esse raciocínio aqui, do começo, se vocês perceberam bem, o número da etapa é o númerozinho do expoente. Ó, terceira etapa, expoente 3, quarta etapa, expoente 4. Se vocês perceberam, o númerozinho das etapas são os númerozinhos dos expoentes. Mas a pergunta é, após quantas etapas? Após 10 etapas, quantos favores serão retribuídos? Os favores retribuídos a gente tem que somar os acumulados. Então, a gente faz assim, né? A gente já tinha calculado até a quinta etapa, então a gente sabe que na quinta etapa serão 363. Eu vou continuar aqui na sexta etapa. Na sexta etapa teremos 3 elevado à sexta potência, que dá 729. Somando com as anteriores, vai dar 1092. Na sétima etapa, eu faço 3 elevado a 7, que vai dar 2.187. Eu vou somar com as anteriores, obtenho 3.279. E assim eu vou até a décima etapa. Na décima etapa, eu faço 3 elevado à décima potência, que vai dar 59.049, e somo com a etapa anterior, resultado 88.579. Então, na décima etapa, serão retribuídos 88.572 favores. Essa era a resposta da letra B. Na letra C, pergunta sobre a sua opinião. Na sua opinião, essa atitude realmente ajudaria a mudar o mundo para melhor? Aí a resposta é com cada um de vocês. A minha, eu acredito que sim. Se a gente tivesse o hábito de fazer gentilezas durante todos os dias, de sempre estar retribuindo uma gentileza com outra gentileza, eu acho que a gente vai tornar, sim, o nosso dia a dia, o nosso mundo um pouquinho melhor. Na questão número 7, fala que Joana está organizando os documentos do escritório de advocacia onde trabalha. Para isso, ela tem 4 armários iguais a este. Percebe-se nesse armário que ele tem 4 prateleiras. Cada prateleira vão 4 pastas e em cada pasta serão 4 processos. Vejam então o seguinte, que quantos processos vão ser guardados? Basta a gente fazer 4 prateleiras vezes 4 pastas, vezes 4 processos, multiplicado pela quantidade de armários, que são 4. Resultado final, 256. Então, será possível guardar 256 processos nesses 4 armários. Quais são as potenciações que podem representar essa situação com expoente maior do que 1? Bom, pelo que a gente fez aqui em cima, nós multiplicamos o 4 por ele mesmo 4 vezes, então podemos representar como 4 na quarta potência. O número 256, ele pode ser representado também fazendo 16 vezes 16, resultado 16 ao quadrado. Ou também 2 elevado à oitava potência. 2 elevado à oitava potência vai resultar 256. A oitava questão diz assim. Uma viagem, Rafael vai levar 3 calças, 3 camisas, 3 calçados e 3 bonés. Quando estudamos multiplicação, verificamos que para eu calcular quantas formas diferentes uma pessoa pode se vestir, basta a gente multiplicar a quantidade de roupas que ela tem. Então, aqui o Rafael tem 3 calças, 3 bonés, 3 camisas, 3 calçados. Basta fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é o mesmo que 3 elevado à quarta potência. Na letra B, quantos trajes diferentes ele poderá compor? Ao resolver essa potenciação de 3 elevado à quarta potência, encontramos como resultado 81. Então, ele pode se vestir de 81 formas diferentes. Ele pode compor 81 trajes. E por fim, na nossa nona questão,
pede-se para comparar os valores utilizando os símbolos de menor, maior ou igual. Para que a gente efetue essa comparação, é necessário saber o valor de cada potência. 4 elevado ao cubo, quanto representa? 4 vezes 4 vezes 4 representa 64. 3 na quarta potência representa 81. Quem é maior, 64 ou 81? 81, então 3 na quarta é maior. Na hora de fazermos a comparação, escrevemos assim: 4 ao cubo menor que 3 na quarta. E assim vocês deveriam fazer com os demais. 2 elevado à décima potência é maior do que 10 ao quadrado. 5 elevado ao cubo é menor que 3 na quinta. 2 elevado à nona potência é igual a 8 ao cubo, pois 2 elevado à nona potência representa 512 e 8 ao cubo também. Na letra E, 11 ao quadrado é maior do que 9 ao quadrado. Na letra F, 15 ao quadrado é menor que 7 ao cubo. G, 1 elevado à décima potência é igual a 1 elevado à décima primeira potência. 6 elevado ao cubo é maior que 13 ao quadrado. E 14 ao quadrado é menor que 3 na quinta potência. E dessa forma a gente encerra a nossa correção. Espero que vocês tenham entendido. Aquilo que vocês não compreenderam muito bem, anotem para estar lembrando de perguntar na próxima aula. Tá certo? Um beijo da Pro, até a próxima. Tchau!